Bom, pessoal, iniciando então a apresentação, né, da nossa disciplina, nós teremos aí um período de 6 semanas para estudarmos a nossa disciplina de Direito Constitucional Contemporâneo, que nós víamos em um semestre. Então, ela será de forma bastante concisa, né? E eu vou possibilitar para vocês, através dos vídeos que eu vou postar, dos links que eu vou colocar, dos livros, dos textos, dos artigos, que vocês possam fazer a leitura complementar, né? E nós teremos também um tempo de aulas, de web aulas, onde nós estaremos ao vivo, né? Conversando, tirando dúvidas, discutindo, e também um campo de atividades onde vocês possam desenvolver as atividades que serão propostas, tá bom? Por exemplo, no dia 14, né, hoje, nós iniciamos as nossas aulas com esse vídeo, né? Vocês já devem ter visto a nossa primeira webconferência de 30 minutinhos, e depois desse vídeo ainda tem um material que está disponível para vocês analisarem aí na plataforma SIGA-A, tá bom? No dia 28, na próxima semana, vocês terão a videoaula que vai ser subida ao YouTube, cujo link será disposto aí para vocês, e artigos, textos e também uma atividade avaliativa, né, com peso 10. Depois desse período, nós continuamos assim até o dia 18 de setembro, que é o nosso último encontro, tá bom? Então, como a gente pode ver na tela, a nossa matéria é Direito Constitucional Contemporâneo. Né? Aí está a minha graduação, professor especialista, Luiz Adriano Pinheiro Santos, tá? Continuando, então, deixa eu passar o slide. Como bibliografia principal, né, já está aí disposta, inclusive, no nosso plano de ensino, eu utilizo como ferramenta primária as obras do professor Luiz Roberto Barroso. Inclusive, ela está disponível na nossa biblioteca, né? Na nossa biblioteca virtual e na nossa biblioteca física também, lá no campus da Unemat, tá bom? Então, a primeira obra é a obra do professor Luiz Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, que é a edição 2016, que é esse livro aqui, marronzinho, esse livro aqui, marronzinho, tá? Utilizo ainda também a versão atualizada dessa mesma obra, que é também o curso de Direito Constitucional Contemporâneo do professor Luiz Roberto Barroso, porém a 8ª edição, que é a edição de 2019, que já vem um pouquinho mais completa nessa obra aqui, na capa azulzinha, tá? Além disso, também nós utilizamos, como você pode verificar, a Siri conversou. Deixa eu desligar a Siri. Também a obra do professor e doutor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, Jurisdição Constitucional, também disponível, tá? Na nossa biblioteca virtual, tá bom? Aí eu coloco para vocês as capas, né, das obras, a primeira e a segunda do professor Luiz Roberto Barroso. E como bibliografia complementar, eu utilizo ainda o professor Canotilho, tá? Direito Constitucional e Teoria da Constituição, a obra 2019. E ainda uma obra bastante interessante, que eu sempre gosto de citar, que é uma obra do meu professor jurista argentino, Dr. Pablo Rafael Banquio, que se chama Desarrollos Trialistas, primeira edição, de Buenos Aires, que aborda também um pensamento filosófico, crítico, bastante interessante, tá? Então, eu utilizo essas obras como obras principais. Estão aí as obras citadas agora como complementares. Professor, eu não encontro esses livros, eu não tenho acesso a esses livros. Todo material que nós vamos precisar analisar, utilizar, eu vou disponibilizar para os senhores. E, claro, aquele que não for disponibilizado, que vocês puderem alcançar, seja em artigos, seja em resumos, é bom porque sempre vai acrescentar um pouco mais ao seu conhecimento, tá bom? Então, esteja livre na busca do seu conhecimento, na busca da construção do seu entendimento a respeito de cada tema que eu vou propor para vocês, tá? Deixa eu só eu verificar o tempo aqui. Certo. Continuando, então, formas de avaliação. Serão 3 avaliações, tá bom?
como de costume, né, nós precisamos realizar 3 avaliações. A primeira delas vai ser um texto dissertativo valendo 10 pontos sobre um tema que será proposto lá no campo de avaliações. E essa primeira avaliação, a data dela é para o dia 21 de agosto, tá? Conforme o nosso cronograma. A segunda avaliação vai ser uma avaliação de atividades e respostas dissertativas, também valendo 10 pontos. E a previsão está para o dia 4 de setembro, tá bom? E, por fim, a terceira avaliação será um podcast que vocês vão me encaminhar por WhatsApp de até 10 minutos, valendo 10 pontos, sobre um tema que eu também vou propor aos senhores, que está previsto para a nossa última aula no dia 18 de setembro, tá bom? Essas serão as 3 avaliações que nós teremos. Em relação às faltas, né, as nossas aulas que serão por webconferência, que tem previsão de acontecer no dia 14/8, no dia 28/8, no dia 4/9 e no dia 18/9, todas elas às 19h30 da noite, por meia hora, juntos, online, na plataforma Siga. Essas aulas com webconferência, eu vou fazer a verificação da presença dos senhores, tá? Então, é bastante importante que vocês estejam presentes. Em relação ao plano de ensino, há uma questão, né, de que há possibilidade bastante real da necessidade de readequações, até porque essa é uma plataforma nova, esse é um sistema novo, que nós não temos ainda manuseio e controle, né, 100% da utilização. Então, é provável que nós tenhamos que fazer algumas readaptações, algumas alterações, e isso será normal, tá bom? Continuando. Regra das aulas. Vamos lá, então. Acompanhar segundo o cronograma do plano de ensino. Então, você precisa sempre estar olhando o nosso plano de ensino. As aulas serão através de webconferência nas datas de 14 e 28 de agosto e também 18 de setembro, com início às 19h30 e duração de 30 minutos, tá? Após a webconferência, o acadêmico vai consultar o cronograma da aula, assistir os vídeos que serão disponibilizados, ler os artigos que serão carregados ou os textos que serão carregados e realizar as atividades, caso essas atividades tenham sido requisitadas, tá bom? Bom, essas são as primeiras considerações necessárias a serem feitas. Em relação ao conteúdo, né, vocês podem verificar aí no nosso plano de ensino, a ementa que nós temos é uma ementa expressivamente grande, tá? Porque é uma ementa que aborda temas de extrema relevância no estudo do direito constitucional contemporâneo. Desde a evolução do pensamento jurídico em relação ao direito constitucional, alcançando aí o nosso momento contemporâneo, passando aí pelo pós-positivismo, pela análise dos períodos, passando pelo sistema de interpretação, pelo Supremo Tribunal Federal, desenvolvendo um papel contramajoritário e representativo, e ainda pelo controle de constitucionalidade e o que isso representa, né, as formas que isso se apresenta para a sociedade como resultado final. Então, a nossa ementa também está disponível aí no nosso plano de ensino, você pode lê-la com bastante calma, tá bom? Enfim, de maneira introdutória, então, eu gostaria de conversar com os senhores sobre o desafio da atividade interpretativa constitucional. Né? Eu quero pedir vocês para refletirem um pouquinho sobre essa imagem que vocês veem aí. Né? O que nós vemos nessa imagem? Muitas pessoas podem dizer, eu vejo uma montanha, eu vejo um iceberg, eu vejo um céu, nuvens, eu vejo gelo. Né? O que eu vejo? Eu vejo uma união de H2O em estado sólido. Né? Eu vejo um fundo azul que possivelmente é água, H2O em estado líquido. O que nós podemos ver, né? Só que se eu passar essa imagem adiante, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver algo que estava oculto aos nossos olhos, mas que sempre esteve ali e que sempre existiu. Nesse caso, é um iceberg, como a gente já havia identificado, porém nós víamos apenas a ponta,
né? Nós não víamos ele como um todo. E muitas vezes, no processo de interpretação jurídica, é isso que nós precisamos parar e refletir, né? Nós precisamos parar e refletir, porque a norma posta, a norma positivada, como nós conhecemos, como nós podemos ler no nosso código, na nossa Constituição, muitas vezes se apresenta para nós como um iceberg, né? Cuja ponta, cuja aparência demonstra algo. Porém, se nós analisarmos de forma mais profunda, nós podemos então verificar que essa norma ou esse iceberg, ele possui raízes muito mais profundas, né? Então, tomando aí a analogia do iceberg para que os senhores pensam e reflitam um pouco, vamos analisar algumas características. Vamos lá, algumas curiosidades, né? De cada iceberg, apenas 10% da sua massa emerge à superfície. Isso fala para nós sobre muitas coisas, né? Apenas aquilo que emerge, apenas aquilo que é visto, apenas aquilo que está posto. Muitas vezes, no processo de interpretação da norma, nós também vemos algo predisposto, algo que está ali escrito. Porém, isso pode representar apenas uma parte da intenção do legislador constituinte. E no processo de interpretação da norma, né, no fazer justiça, no aplicar a norma, às vezes o que vai se manifestar é apenas 10%, é apenas a massa visível, né? E para que a gente alcance uma melhor eficácia no cumprimento do propósito da norma, talvez seja necessário que nós busquemos um pouco mais a fundo, né? Outra curiosidade, esses 10% significam uma porção de 1/7 do iceberg que aflora. A flutuação dá-se ao fato de que o mesmo é composto de água doce e o mar por água salgada, e a densidade da água do mar é bem maior que a densidade da água doce, o que faz com que ele flutue, né? O iceberg tem um grande poder de danos, nós vamos aí, tem o exemplo do Titanic, né? Famoso, e ainda, mesmo sendo grande, ele viaja a cerca de 20 centímetros por dia e pode derreter em até 2 anos. Essas são nosso momento Discovery Channel. Essas são as nossas curiosidades sobre o iceberg. Só que essas curiosidades, de forma analógica, elas refletem muita coisa para nós, né? Assim como o iceberg, a norma, muitas vezes aquilo que nós conseguimos enxergar na norma posta e positivada é apenas uma parte, né? Apenas uma vertente da sua interpretação, tá? E essa norma, se não bem aplicada, se não bastante analisada e compreendida a fundo na sua essência, pode provocar danos, né? Pode gerar um grande poder de danos, pode sofrer mutações, sempre sofre mutações. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que o direito, ele é estático, a norma, perdão, ela é estática, ela é rígida, ela é fria. O que está escrito aqui não muda, né? É ponto. Se eu pegar e ler, é o que está escrito. Porém, isso é a norma. Porém, o direito, ele é dinâmico, ele é extensivo, ele evolui, né? Assim como o universo, ele evolui, ele é extensivo. O direito de hoje não é o mesmo direito de amanhã. O que eu preciso hoje, como cidadão, né, como personalidade, pessoa de direito, talvez amanhã não é a mesma coisa que eu vou precisar. Até 10 anos atrás, nós não precisávamos de normas que regulamentassem ambiente virtual, porque isso nem era uma realidade para nós. Hoje a gente precisa, né? Há 10 anos, nós não precisávamos de regulamentação de uma pandemia, né, de regulamentação de isolamento social. Hoje nós precisamos, porque o nosso direito, ele é dinâmico. As necessidades sociais, elas evoluem, elas modificam-se, né? E a norma, infelizmente, é estática e nunca acompanha o direito na mesma intensidade, na mesma velocidade. A aplicação ao direito constitucional é exatamente isso, né? A atividade interpretativa no controle de constitucionalidade difuso e concentrado necessita desse olhar mais profundo, desse olhar mais observador,
à raiz da norma, aos princípios norteadores da norma, aos fundamentos que levaram à criação daquela norma, todo um contexto histórico-social existente no processo de criação dessa norma. Tá? Quero citar para os senhores aqui as palavras do Dr. Pablo Banquio, na obra Desarrollos Realistas, que diz o seguinte: la actividad jurídica ha dejado de ser unidireccional y el silogismo deductivo como estructura del pensamiento de subsución y la información y oportunidades se llegan al jurista desde la realidad social en constante y creciente movimiento. Frente a esto, gran parte de la doctrina jurídica permanece apegada a planteos estáticos que consideran al derecho como un conjunto de normas inmovilizadas, impuestas con alcances multiplicados en el siglo XIX, o consideraciones valorativas relativamente ontológicas que empobrecen las perspectivas estratégicas de los operadores del derecho. Isso é bastante interessante. Essa atividade jurídica, ela deixou de ser unidirecional. Ela não é mais em uma linha reta, unidirecional. E esse silogismo de interpretação estrutural, que nós vamos ver no futuro, sobre as formas de interpretação, ele engessa, né, falando aí com bastante responsabilidade, né, não sendo contra o processo de interpretação tradicional, porém, ele engessa o intérprete, o julgador, a uma forma predisposta. Todavia, a sociedade evolui e há necessidade de readequação da interpretação dessa norma em cumprimento às necessidades evolutivas da sociedade também. E aí ele diz, né, que diante disso, grande parte da doutrina jurídica permanece presa nos desejos estáticos em relação à interpretação do direito e considera o direito como um conjunto de normas imóveis, né, de normas fixas. Porém, isso empobrece, né, as perspectivas estratégicas de interpretação para os operadores do direito. E essa é a mais pura verdade, sem nenhuma dúvida, tá? No século XVIII, Kant observava que o tempo e o espaço, muito mais do que existirem na natureza, eram formas, né, do nosso modo de conhecer a natureza, né? E provavelmente ele não se equivocava ao concluir que essas formas elas eram mutáveis, elas crescem de acordo com o nosso conhecimento. Há 15 anos atrás, nós tínhamos um entendimento, né, a respeito de normas, que hoje está superado. Né? Nós temos tantas questões aí para serem analisadas, por exemplo, o casamento homoafetivo, reconhecimento da Lei Maria da Penha de forma mais efetiva em relação a crime como um crime hediondo, reconhecimento de direitos de minorias que antes sequer eram cogitadas, a criminalização da homofobia, tantas outras questões que antes sequer eram cogitadas, né? Então, essa mutabilidade social do entendimento social é uma prova disso. Melhor do que isso, né? A evolução constitucional, né? A nossa evolução constitucional é prova clara dessa mutabilidade do pensamento humano em relação às necessidades da sociedade, tá? McLuhan disse em 1962 que muita gente olha o que está por vir, né, através do espelho retrovisor e creem, né, que eles estão dirigindo-se para o futuro, quando na verdade estão olhando para o passado. Nós precisamos, sim, olhar para frente, né, e caminhar em direção ao novo, respeitando o passado, respeitando as tradições, respeitando aquilo que é empírico, né, aquilo que já está posto, porém, de forma responsável, sempre caminhando para o futuro. Tá bom? Feitas essas considerações iniciais do que a gente pode esperar da nossa matéria de direito constitucional contemporâneo, eu gostaria, então, de dizer aos senhores que façam o uso da matéria, né, do material que eu disponibilizei aí na nossa plataforma SIGA-A, né, e qualquer dúvida eu estou à disposição dos senhores. Após essa análise, após a leitura, vocês vão compreender bem melhor sobre o que nós estamos falando. Um forte abraço.